Ontem o Ciro Gomes acusou o governo Lula III, ao vivo na CNN, de fazer a maior falcatrua da história, maior que o Mensalão e o Petrolão, vendendo precatórios para bancos a preços de banana, com dinheiro grosso sendo desviado para o bolso da cúpula petista, pelo que dá a entender. Ontem também um advogado, Roberto Bertoldo, disse com todas as letras na revista Fórum e no canal da Fórum que, segundo uma ex-deputada, o general Santos Cruz teria provas de que o Carlos Bolsonaro é o mandante da morte da Marielle. Mandante da morte da Marielle. O que esses dois casos gravíssimos têm em comum? Até o momento em que eu escrevo, tiveram repercussão zero na grande imprensa. Apareceram nos veículos ou abertamente enviesados ou nos que deram a notícia, de onde você pode escolher uma das três opções. Os jornalistas ainda estão apurando, porque as duas acusações são graves e suas equipes estão cada vez menores e menos preparadas. Ninguém vai apurar por terem rabo preso com o governo atual ou passado. Ou, opção 3, chegamos a um ponto em que qualquer um fala o que bem entende para gerar factoide e a imprensa ou a grande imprensa ignora se não levar a fonte a sério. As três opções são absurdas. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike o seu comentário, que é muito importante. Eu tive a honra de ser entrevistado no novo podcast do Fábio Panunzio, ex-âncora da Band, criador do TV Democracia, e como ele está morando aqui em Uberlândia, ele é daqui, foi um papo muito rico, falando de coisas pessoais, da minha carreira, então saiba mais sobre mim assistindo, link no post e no card. Vamos começar pelo Ciro Gomes, até em respeito à trajetória dele. Ex-governador, ex-ministro de Estado, numa entrevista ao vivo para a CNN, entre muitas outras coisas, ele acusou o governo Lula de só ter pagado os precatórios, aqueles em que o Bolsonaro deu calote, porque vendeu com deságio de até 50% para dois bancos. Mas o Ciro deixa claro, fez isso não como algo republicano, como falcatrua, um escândalo, segundo ele, maior que o Mensalão e o Petrolão, palavras do Ciro. Ora, meu amigo e minha amiga que me prestigiam com a sua audiência, eu acordei hoje não querendo saber de outra coisa. Aliás, quero saber sim de outra coisa e vou falar dela. Mas enquanto ficam Nicolas, Bananinha, Zambelli, Geyer inventando factoides para alimentar uma parcela fanatizada da população, nem vale a pena gastar o nosso tempo aqui comentando. Mas, esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, Ciro Gomes não é uma voz a ser ignorada pela imprensa, nem ignorada pelo governo. A acusação de que houve falcatrua, palavra é forte, no pagamento de precatórios, mereceria uma resposta ontem mesmo do governo Lula. Sabe por quê? Porque se for verdade, é um governo com 1 ano de mandato. A gente está falando de 60 bilhões gastos com precatórios. Não há pauta positiva que faça uma coisa dessa sumir ao longo dos anos. Não para a ala não fanatizada desse país. Agora, se foi ilação, fanfarronice, é mais um erro absurdo da comunicação do governo ainda não ter se manifestado. O timing da era das mídias sociais é muito diferente do que era o timing da política há 10 anos. Ciro, nesse momento, já está sendo replicado por gente como Júlia Zanata, Carla Zambelli e o Nicolas Ferreira, que está falando até em abrir CPI dos precatórios para investigar o caso. Eu postei isso no Twitter ontem. Aguento mais 3 anos dessa extrema-direita golpista burra numa boa. Eles são perigosos, mas não são sérios, não devem ser levados a sério, porque vivem de factoides e fake news. Mas o Ciro é um ex-governador, ex-ministro de Estado, inclusive do governo Lula, e ele foi à CNN, denunciou esse escândalo e ainda disse que a gente não iria ler uma linha na imprensa porque a imprensa defende o Lula. Sabe quem eu vi refutar o Ciro? Advogados e influenciadores progressistas, uns 3 ou 4 nos seus perfis, que apoiam o governo. Isso é papel de assessoria de imprensa. Se não tem treta nenhuma, se não tem falcatrua, alguém da comunicação do governo deveria ter parado o Haddad ontem, onde quer que ele estivesse, e lançado uma nota. O que me preocupa, tanto quanto ou até mais que o escândalo em si, ou o não escândalo, é o que a internet está fazendo com a democracia. O estrago de influencers e jornalismo declaratório que colocam opinião, ilação e fatos no mesmo patamar, e no desespero pelo seu clique, que gera migalha, que a Big Tech paga, esse jornalismo empobrecido e apressado
acaba apurando mal ou nem apurando e mudando de assunto de um dia para o outro, ou insistindo eternamente em assuntos que não se fecham nunca, pelo menos nos perfis dos influenciadores, mesmo já fechados na justiça, porque são as cartas coringa. É o caso do Adélio, do Celso Daniel e, lamentavelmente, é também o caso da Marielle Franco, que, ao contrário dos outros dois, está aberto. Você pode fantasiar que o Adélio tinha mandante, ou que a facada era fake, ou que o PT mandou matar o Celso Daniel. Mas o caso está encerrado. A PF, sob o Bolsonaro, concluiu que o Adélio era um maluco, lobo solitário e pronto. Celso Daniel também é caso encerrado. Foi considerado um sequestro que acabou mal, chegou-se a um veredito contra um culpado. Ou seja, o uso político dos dois casos conflita com as conclusões policiais e judiciais. Já o caso Marielle está aberto. É uma chaga. Então é muito grave que alguém diga: me contaram que o mandante foi o Carlos Bolsonaro, e que isso gere recortes para a internet e posts em redes sociais, porque a gente está falando de um dos crimes políticos de maior repercussão no Brasil nos últimos anos. Um caso que está aberto e que joga suspeitas sobre policiais, milicianos, políticos, judiciário carioca, até o STJ. E quem acusou o Carlos Bolsonaro? O advogado Roberto Bertoldo, um antigo antagonista do Moro desde os tempos pré-Lava Jato. Chegou a ser preso, mas não foi uma prisão comum. O ex-deputado estadual Tony Garcia, aquele que disse que foi chantageado pelo Sérgio Moro e forçado a espionar e gravar desafetos, hoje fala que as evidências contra o Roberto Bertoldo foram forjadas com a ajuda dele e Tony, chantageado pelo Moro. O Bertoldo é muito próximo de gente como Joyce Hasselmann, Rodrigo Maia e outros políticos. Teria sido investigado ilegalmente pela ABIN do Bolsonaro sob a supervisão do Ramagem. Então, se ele fala uma ex-deputada, não vou dizer o nome, mas talvez a Joyce saiba, né, gente? Enfim, se ele fala uma ex-deputada me garantiu que o mandante da morte da Marielle foi o Carlos Bolsonaro, e o general Santos Cruz tem provas, meu amigo e minha amiga que me prestigiam com a sua audiência, eu sei que o Carluxo é o criador do gabinete do ódio. Ele cuidava das redes sociais do pai há mais de 10 anos. Ele fez o pai virar uma figura nacional. Ele pode até não levar a sério gente falastrona na internet. O pai dele já disse: eu acho que até a fake news é válida, tá ok? Mas não há democracia possível quando o jornalismo fica reduzido a colher declarações ou só emitir opiniões sobre tudo, numa velocidade maluca para suprir o nosso vício de dopamina causado pelas mídias sociais que empurram mais e mais material na gente. Bertoldo, a ex-deputada, o Santos Cruz já foram chamados para depor? Vão ser? Já se manifestaram, pelo menos, depois dessa denúncia? Ou, é só treta de internet? Se eu fosse um picareta, eu estava aqui na base do quanto mais melhor, porque cada caso desses rende um vídeo nesse canal. É um pingadinho a mais no AdSense. Mas se você me acompanha, você conhece as minhas causas. Eu estou preocupado com o futuro distópico causado pela falta de regulação das Big Techs, o uso irresponsável e também não regulado da inteligência artificial, o crescimento das ditaduras e a morte da democracia, o avanço do fundamentalismo religioso na política, a onda global de ódio, a onda global de extrema-direita solapando conquistas sociais e, pelo menos para mim, a normalização do absurdo é parte do problema. Vou repetir, o Ciro não é o Chupetinha. O vídeo dele tá bombando no zap do seu tio, porque dá viés de confirmação. Júlia Zanata repostou o trecho dizendo: até o Coroné tá denunciando o governo e o silêncio conivente da imprensa. Como eu creio que o Ciro quer emplacar o que ele chama de socialismo democrático, não virá herdeiro do Bolsonaro inelegível e da sua extrema-direita com Orbán e Netanyahu, preciso acreditar que as denúncias dele são bem fundamentadas e que ele não está a serviço de uma oposição sensacionalista e mentirosa. Então eu termino pedindo ao governo e à imprensa que não ignorem essa importante denúncia e peço mesmo aos investigadores do caso Marielle. Isso é explorar os dois assuntos para ganhar views? Não, eu sei fazer direito. Para bombar o vídeo, no caso do Ciro, ou eu chamaria o PT de governo de ladrões ou o Ciro de invejoso ressentido. E não, tô cobrando posições. No caso do Carlos, eu só viria aqui dizendo: falaram, não fui eu, mas disseram que o Carluxo mandou matar a Marielle.
o que é irresponsável. O que eu estou dizendo é: não banalizem esse tipo de coisa, é grave demais. A próxima vítima pode ser você. E é isso, eu sou o Maurício Ricardo. Não se esqueça de ver a minha entrevista com o Fábio Panunzio, que está bem legal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.